Fala, torcedor alvinegro praiano, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Pessoal, a gente tem que levantar a cabeça, vamos pra cima aí, vamos acreditar até o final. Sei que a campanha do Santos é inferior à campanha quando ele foi rebaixado, né? Em 2020, 2024. Entendo, mas eu creio que o Santos vai dar uma virada de chave aí. O Voivoda errou no jogo passado, agora creio que ele aprendeu com os erros. E vamos torcer, vamos apoiar o trabalho, né? Vamos ter paciência, porque, cara, imagine se a gente fosse torcedor do Fortaleza que tá lá no rebaixamento. Os caras tá apoiando, os caras estão apoiando. O torcedor do Sport não, já tá praticamente rebaixado, Juventude. E o Santos tá ali já fora do rebaixamento, ganhando 2, 3 partidas, já vai dar uma tranquilidade absurda, mas tem que ganhar. Vamos ver aqui o que a mídia está falando sobre o Santos, né? Sport Total, vamos ver também o trechinho que o Sormani falou sobre a situação atual do Santos, beleza? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Falar do Santos, que vive um momento também delicado. Tá difícil de se livrar da zona do rebaixamento, hein? O torcedor santista teve que amargar a primeira derrota da equipe sob comando do técnico Juan Pablo Vojvoda contra o Ceará fora de casa. Uma derrota inesperada que colocou fim a uma sequência que durava 5 jogos sem perder. Eram 4 empates e uma vitória. Tá certo que o Santos não vinha somando muitos pontos, mas conseguia ao menos se distanciar um pouquinho da zona de rebaixamento e não sair com aquela impressão ruim que vem após uma derrota. Agora, até emocionalmente, o treinador argentino vai ter que trabalhar uma reconstrução depois dessa derrota contra o Ceará, porque o próximo jogo do Santos é um dos mais importantes que pode ter na temporada contra o Corinthians. Ainda que o jogo seja em casa, o técnico tem desfalques importantes, sem falar do Neymar, que só deve voltar em novembro, se der tudo certo com a recuperação do craque. Tiquinho Soares tomou o 3º cartão amarelo, fica suspenso, não fica disponível para o Clássico. E quem deve ficar fora também é o zagueiro Alexis Duarte, convocado pela seleção paraguaia, que vai enfrentar Japão e Coreia do Sul. A viagem é muito longa e, contudo, não deve ficar à disposição para o técnico Juan Pablo Vojvoda, que espera poder contar ao menos com o Vitor Hugo, meio-campista, em fase final de transição para a recuperação depois de uma lesão na coxa direita. Pode estar apto para o Clássico e ser um reforço para o técnico Juan Pablo Vojvoda. O lateral Mike, poupado no Castelão por conta de um problema no joelho, também pode continuar de fora. E o Neymar, como a gente falou, o camisa 10, a previsão é que ele volte só em novembro. O Santos vai ter, por conta da data FIFA, 2 dias de recuperação mental para os jogadores, um pouco de descanso, embora tenha perdido para o Ceará neste final de semana. Segunda e terça-feira de folga, a equipe volta nesta quarta-feira no CT Rei Pelé, e aí dá início à preparação para esse jogo importante contra o Corinthians. E aí o torcedor fala, pô, o time tá nessa draga, 2 dias de folga, 3 dias de folga. Tem que dar descanso para os jogadores, porque o calendário brasileiro é muito extenso. Pra você ter uma olhada, a gente joga aqui no Brasil, pelo menos, time que vai até decisão de títulos, 30% a mais de jogos do que se disputa na Europa. Aqui no Brasil é comum 80 jogos na temporada, até um pouco mais. Na Europa não se joga mais que 60, 65 jogos. Mas são só 25 partidas. Isso faz uma diferença, gente. Vocês não têm ideia. A ciência nunca esteve tão presente no futebol para avaliar o comportamento e o desempenho e a recuperação dos jogadores. Por isso, às vezes, o torcedor não entende. Dando folga. Precisa descansar. Beleza, e o Thiago Salazar é o responsável por complementar as notícias do Santos. Boa noite, Salazar. O que o técnico Vojvoda falou depois dessa derrota? Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Bom, o técnico Vojvoda bastante incomodado, principalmente com a atuação do Santos, mais até do que o resultado. Só que os resultados estão deixando os torcedores preocupados. Afinal, o Santos está ali, primeiro clube acima da zona do rebaixamento. E dá uma olhada nessa tabela aí, nessa era, ainda é cedo para falar, mas já é uma era Vojvoda. 6 jogos, o Santos só tem uma vitória. Já não vence há 3 partidas consecutivas e sofreu 7 gols nesses 6 jogos. Portanto, um desempenho bem aquém, bem abaixo do que o pessoal esperava com o Vojvoda. E a próxima partida, o Santos tem nada menos do que o arquirrival Corinthians na Vila Belmiro, dia 15. Tiquinho Soares está suspenso e fora dessa partida. Alexis Duarte, zagueiro paraguai, estará com a seleção e também não vai poder colaborar.
Mike é dúvida por causa de dores no joelho e a única boa notícia é que o Vitor Hugo deve voltar de lesão. Problemas para o Santos, que nem sabe quando vai poder contar com o Neymar, mas precisa voltar a vencer urgente, Michele. Obrigada, Salazar, por todas as informações. O Santos aí é problema atrás de problema, né, gente? Eu não sei se é melhor o Neymar ficar ou não ficar. Pois mas foi a primeira derrota do Vojvoda sob o comando do Santos, mas também não adianta muito, né? Porque ele empatou muito, foram 4 empates, uma vitória e agora uma derrota. A sorte do Santos é que os 4 que estão na zona do rebaixamento perderam. Vi lá no canal do meu amigo Ricardinho, uma folga hoje e amanhã, parece que só volta quarta-feira, troco. Como se o Santos estivesse hoje no campeonato na posição do Palmeiras, que eu acabei de mencionar, líder do campeonato, ou do Flamengo, que é o vice-líder. Ou do Cruzeiro, o terceiro colocado. Mas não. Folga, descansar. Descansar do quê? O que eles fizeram para estar cansado? Não fizeram nada, não correram em campo. Foi uma atuação melancólica, ridícula. Ridículo. Do time todo. Não adianta apontar dedo para um ou outro jogador. O time inteiro jogou mal. E o técnico foi muito infeliz. Muito infeliz, que ele tenha aprendido com isso. Tudo bem, está conhecendo o elenco. E volto a falar aqui, esse departamento de análise estatística do Santos tem que ser questionado e cobrado. Porque ele só consegue monitorar bagre para o time do Santos. Não é possível, gente. Os jogadores que o Santos contrata com base no levantamento desses caras são horríveis. São horríveis. Horríveis. E os caras estão lá. E o Santos paga, hein? Eles não estão lá de graça, fazendo estágio, trabalhando, porque a faculdade exige, ou porque eles são abnegados, torcem para o Santos e assistem futebol no mundo inteiro. Não, eles são remunerados para indicar um monte de bagre. Um monte de bagre para jogar no Santos. E qual é a situação? 16º colocado no Campeonato Brasileiro, a 3 pontos da zona do rebaixamento e podendo ser rebaixado. Está aumentando a cada rodada que passa a probabilidade do Santos ser rebaixado. Vamos falar sobre tudo isso. Antes eu queria pedir para o rebaixamento aumentar no Campeonato Brasileiro após a humilhante, vergonhosa, injustificável, imperdoável derrota de 3-0 para o Ceará. Então, nisso aqui, faltam ainda 12 jogos para o Santos. Nós vamos ver sobre isso aí daqui a pouquinho. Eu montei uma arte para vocês aqui. Tá? A gente vai discutir aqui juntos. Faltam 12 jogos. 7 em casa e 5 fora. Olha que coisa boa. Né? 7 em casa e 5 fora. Agora, o Santos, segundo, são dois sites, hein, que eu vou mencionar aqui para vocês. A Tribuna leva em consideração o Infobola, do matemático Tristão Garcia. É um gaúcho. Segundo ele, o Santos tem 26% de chance de ser rebaixado. 26% de chance de ser rebaixado. Agora, se você recorre ao site da Universidade Federal de Minas Gerais, depois da derrota de ontem, que já mencionamos, a chance do Santos ser rebaixado é de 30,1%. Enfim, os matemáticos divergem. Mas o Santos tem uma chance razoável de ser rebaixado. Tudo porque o Santos não consegue ganhar de ninguém. Nos últimos 6 jogos, só uma vitória. Uma vitória em 6 jogos. É muito. Melhorou o futebol? Melhorou. Dá um pouco mais de esperança? Dá. Mas se a gente levar em consideração o que foi feito ontem, em Fortaleza, a gente fica muito preocupado. O que esse time pode apresentar nos próximos jogos? Vai depender do que ele vai fazer nessa janela de data FIFA que tem pela frente. Vai trabalhar? Valeu. Ricardinho Martins, meu amigo, disse que o Santos vai folgar. Folgou hoje, porque chegou de viagem ontem. Aliás, chegou hoje aí mesmo. E folga amanhã também. Só vai voltar a trabalhar na quarta-feira. Bom, eu não faria isso, mas é o novo modus operandi do futebol mundial. Jogador mais folga do que trabalha. É o melhor emprego do mundo. Você ganha bem, recebe em dia e trabalha pouco. Trabalha pouco. E sobra tempo para você ir para a praia, para você ir para o shopping, para você assistir a sessão da tarde. Você entendeu? Sobra tempo para tudo. Para tudo. Menos para jogar bola. E cuidar da parte física. Mas é assim. E o Santos está inserido nesse contexto. Lamentavelmente, por quê? Porque não tem ninguém lá dentro
capaz de gerir isso. E aí, o dedo tem que ser apontado também para o senhor Alexandre Matos, porque ele é o CEO do Santos, CEO do futebol. O interesse do Santos é o futebol. Ele é o CEO. Ele tem que fazer isso. Porque o Marcelo Teixeira não tem experiência do Alexandre Matos. O Alexandre tem que chamar, não, tem que fazer. Ah, mas nesse momento os jogadores estão muito abalados psicologicamente. Ah, vai dormir, meu. Vai dormir. Abalado? Abalado tá o cara que acorda às 5 horas da manhã para pegar a condução às 5h15, ele nem toma café, ele só lava o rosto, escova os dentes, bota uma roupa e vai embora, pega 3 ou 4 conduções para chegar no trabalho dele. E vai comendo dentro do ônibus. Quando dá, porque às vezes o ônibus está lotado. Esse cara pode ficar abalado. E quando chega no final do mês, o que pinga na conta dele é o dinheiro de salário mínimo. Descontado. Jogador de futebol, que ganha o que ganha. Tem cara do Santos que ganha mais de 1 milhão. Tem cara do Santos que ganha 1 milhão. E muitos ganham perto de 1 milhão. O Santos é a 4ª maior folha de pagamento do futebol brasileiro. Se encontra na 16ª colocação no campeonato. Uma vergonha. Uma vergonha. Gente, mas é o seguinte, eu queria conversar com vocês e vou mostrar para vocês. Aqui eu preparei 2 artes. Tá? Eu preparei 2 artes para vocês. Então, vou mostrar para vocês primeiro essa arte dos próximos 7 jogos do Santos. Estão bem complicados. Dê uma olhada. Olha aí. Os próximos 7 jogos do Santos. 4 jogos em casa, vocês estão vendo ali pelo asterisco, lá embaixo, em branquinho, né? 4 jogos em casa e 3 fora. Quais são os 4 jogos em casa? Corinthians, Vitória, Fortaleza e o Mirassol. Agora, olha a dificuldade desses próximos 7 jogos. Corinthians, depois da data FIFA, ou seja, não nessa quarta-feira, na outra quarta-feira. O Santos é freguesaço do Corinthians. O Santos treme quando vê a camisa do Corinthians pela frente. A exceção foi a época do Pelé e do Robinho. Nem com o Neymar o Santos deixou tremer. Tremia até com o Neymar. Sempre. A exceção foi o Pelé e o Robinho. E depois teve momentos em que o Santos meio que igualava, tal, mas de uma maneira geral, é só vocês pegarem o retrospecto. O Corinthians tem muito mais vitória do que o Santos. Muito mais vitória. Bom, então vai jogar com o Corinthians, que ele já apanhou 3 vezes esse ano. 3 vezes. Tudo bem, as 3 foram em Itaquera. Mas o Santos nem sequer conseguiu empatar o jogo. Estão pedindo nem vitória, nem empate. Foram 3 sobras, 3 derrotas. Vai jogar com o Santos, Corinthians na vida. Depois vai jogar com no confronto direto com o Vitória, também na Vila Belmiro. Legal. Legal. Depois vai pegar o Botafogo, está no G4. É o 4º colocado do Campeonato Brasileiro no momento. Fora de casa. Depois pega o Fortaleza no confronto direto em casa. Em casa. Olha o que vem depois, gente. Dê uma olhada. Palmeiras e Flamengo, ambos brigando pelo título. Os 2 jogos fora de casa. E para finalizar essa sequência de 7 partidas, o Santos vai jogar com o Mirassol, que está no G6, na Vila Belmiro. Tá? O lado do Peixe está complicado. 3-0 perdeu para o Ceará. E a gente estava elogiando aqui, né? Nossa, o Vojvoda encontrou o time, como o Santos evoluiu. Pelo menos nessa partida parece que voltou aí, né? Deu alguns passos para trás. O que aconteceu no 7? Qual que é a avaliação interna depois desse jogo aí do Peixe contra o Ceará, em que nada deu certo? Lu, deste lado a preocupação é grande. A gente falava da melhora no desempenho do Santos, que não foi. Esse Santos que melhorou com o Vojvoda não viajou para Fortaleza, não esteve no Castelão. Isso muito passa pelas decisões do Vojvoda. Essa é a avaliação que a própria comissão técnica faz junto ao departamento de futebol, que as mudanças não surtiram efeito. O Mike fica fora, uma inflamação no joelho, entra o Igor Vinícius, o que é natural. Só que aí o Vojvoda toma 2 grandes decisões que acabam sendo erros capitais. Uma, ele tira o Luan Pérez para colocar o Alexis Duarte, reforço que acabou de chegar, paraguaio, ao lado do Adonis Frias, que é um zagueiro argentino, 2 zagueiros que não tinham jogado juntos. E ele argumenta que é pelo jogo aéreo do Pedro Raul. Na prática, o Pedro Raul ganhou todas dos 2. Não fez sentido a troca. E para mim, no que me parece mais grave, o que dita o ritmo do jogo, é que ele tira o Barreal, que vinha sendo ali o 4º homem de meio campo, um pouquinho mais pela esquerda, para colocar o Tomás Rincon, que é aquele volantão. E o Vojvoda diz que menos é mais e que queria fortalecer o meio campo.
Só que o Santos, na prática, não conseguiu ter controle do jogo. O Ceará dominou a partida desde o primeiro tempo. E aí, quando o Santos toma o gol, o próprio Rincon, que é um volante mais defensivo, precisou subir para o ataque. Então, a lógica do Vojvoda não fez sentido. No intervalo, ele desfaz a alteração, demora para mexer, e aí ele só troca quando sai o segundo gol do Ceará. E aí o Vojvoda mostra, a transmissão da Amazon Prime foi muito feliz. O repórter diz, Robinho Júnior no aquecimento. Quando sai o segundo gol do Ceará, o Vojvoda inverte a troca, tira o Escobar, que havia acabado de errar, para colocar o Souza, que é da base, entra melhor, e o Robinho Júnior acaba que nem entra no jogo. O Vojvoda, sim, se mostrou perdido nessa partida, errou bastante. Claro que o grande ponto do Santos, os grandes responsáveis não estão no comando técnico, né? São erros sucessivos, um elenco desequilibrado que chega na reta final do Campeonato Brasileiro, mais uma vez brigando contra o rebaixamento, mas o Vojvoda tem responsabilidade, errou bastante nesse domingo. O PVC, quem tá em situação mais complicada, hein? O Santos, que tá ali na beira da zona do rebaixamento, ou o Galo, que está um pouco acima, uma posição acima. A gente tá vendo aí as chances de rebaixamento no Brasileirão, o Sport, que é o lanterna, Juventude, Vitória e Fortaleza muito mal também, mas o Santos aparece com 30% de chance e o Galo com 13,7% percentuais de chance. Um Galo que toma 3-0 para o Fluminense, não viu a cor da bola. Tá numa crise gigante. Uma crise gigante. Hoje os donos da SAF estiveram no treino, teve conversa no vestiário também. A situação está bem complicada. Eu estou só olhando porque eu não estou lembrando o número de jogos. Por que o Atlético tem uma porcentagem maior de chance de... menor de chance de rebaixamento, né? Lógico, claro. O Santos tem mais chance de rebaixamento porque ele está em 16º lugar e o Atlético está em 15º. Eu acho que o problema é que o Sampaoli... eu escrevi no sábado à noite que o Zubeldia chegou em 3 jogos ao mesmo número de vitórias do Sampaoli com 8. E aí teve um cara aqui nas redes sociais que falou assim, pô, o PPC tem um ódio visceral do Sampaoli. Não se trata disso. O número é o número. O Zubeldia fez 3 jogos pelo Fluminense, ganhou 2 e empatou 1. O Sampaoli tem 8 jogos pelo Atlético, ganhou 2 e perdeu 3 e empatou 3. Ganhou 2. E quando você pensa no Sampaoli, pela energia do Sampaoli, você diz... Pessoal, o PVC vai falar também sobre o Sampaoli, né? Mas não interessa a gente, Sampaoli. Cara, ainda bem, né? Que, assim, ficaram pedindo Sampaoli aí na época e ele acabou indo pro Atlético Mineiro. Cara, é surreal, né? A situação do Santos é surreal. Cara que ganha 1 milhão, acho que é o Tiquinho Soares que ganha na casa de 1 milhão. O Tassiano ganha 800 mil reais. Barreal deve estar na casa dos 600 mil. Rolese também na casa dos 600 mil. Deixa eu ver outro que ganha bem. Luan Pérez também deve estar ali na casa dos 500 mil. Porra, velho, é a quarta maior folha do campeonato. O Santos não tem condições disso, cara. O Santos não tem condições disso, financeiramente falando, não tem condições disso. Que tá trazendo jogadores com essa folha de pagamento absurda e os caras não entregam dentro de campo. Agora, 2 dias de folga, né? Sua mãe falou, folgou ontem e vai folgar hoje. Volta amanhã. É brincadeira isso, pessoal? Como é que eles querem que o torcedor acredite num time desse, velho? Vai lá hoje, lá no Palestra Itália, na frente lá. O Palmeiras ganhou. Vai lá na frente do Palestra Itália. Tá lá, tendo treino normal. Vai lá no CT do Flamengo, lá no Ninho do Urubu, está tendo treino. Vai lá no CT do... Deixa eu ver outro time, do Botafogo, está treinando. E outra, os caras estão disputando Libertadores e Brasileiro. E o Cruzeiro Copa do Brasil. Estão treinando. Aí, essa diretoria mequetrefe, velho, que fica trazendo jogadores que ganham alto, não pagam, aí o time toma transfer ban, porque fica devendo aos jogadores. Pessoal, o problema todo mesmo também vem da diretoria do Santos, 80%. Pode trazer aí, pode botar o Guardiola aí. Guardiola não. Pode botar o Ancelotti para treinar o Santos. Não salva. O problema do Santos é interno. Os jogadores que chegam lá se contaminam com essa mamata que é jogar no Santos. Como o Sormani falou. O Sormani falou 5 da manhã. Mas eu vejo aqui colegas que levantam 3 da manhã para aprontar a comida que vai levar
e fazer as coisas que tem que fazer ali e sair para trabalhar, para chegar no trabalho 5, dependendo do dia que trabalha. Quando volta é 6 horas da noite, cansado, acabado. Quando vai pegar o dinheiro lá, descontado lá, alimentação, descontado INSS, tomou empréstimo para pagar alguma conta, o cara pega o salário não chega nem a R$1.000, dependendo do quanto ele ganha, né? Isso sim é vida dura. Eu sei porque eu sou isso. Quem trabalha sabe. Quem é motoboy sabe. O tão duro que é o trânsito e o dia a dia. Aí fica esses jogadores ganhando 1 milhão, meio milhão por mês, mano. O que um pai de família não ganha a vida toda, o cara ganha em um mês. E os caras dizem que tá com o psicológico afetado. Aqui, por seus psicológicos afetados, esses jogadores mequetrefes, jogadores fracos, medrosos, o Ilharão mesmo frouxo, ele tinha que, eu sendo ele, eu digo, não, me bote nesse jogo aí, me bote que eu vou resolver esse meio de campo aí. Não tem um jogador assim no Santos que bata no peito, rapaz. Não tem um Gamarra, um cara que se inspira em Gamarra, não tem um cara que se inspira em um Amaral, que dá porrada mesmo para não tomar gol. Não tem o Edilson, que se inspira em Edilson, que se inspira em Ronaldo, rapaz. Tem o próprio Neymar ali, que foi no Santos. Ninguém se inspira, só se inspiram na mamata, sentar em contrato e ficar ganhando R$500 mil por ano, entregando isso dentro de campo. O Sormani está certíssimo. Concordo com você, Sormani. Voivoda errou domingo. Espero que ele tenha visto já que tem jogadores do Santos que não tem como ser titular. Não era nem para estar jogando no Santos. Usa a base, se for de cair, eu caía com a base, cara. Com muitos da base, com o Robinho Júnior, com o Xavier. Entendeu? Outra coisa, o Sherman tava no sub-20, cara. O Mike se machuca. Sherman, larga aí, venha pra cá. Tinha que ser assim. Porque se o Igor Vinícius se machucasse, quem ia jogar? Muita desorganização, pessoal. Não dá pra... Infelizmente, 30% de chance de cair. 30% de chance de cair. Com esse jogo que o Sormani mostrou aí, me desanimou, cara. Flamengo e Palmeiras seguido. Me desculpa aí, pessoal. Futebol tem dessa, o Santos ganhou pro Flamengo dentro da Vila. Mas... E outra coisa, né? O Sormani também falou, mas eu não mostrei. Com o Neymar estava ruim. E sem o Neymar ainda ficou pior. Acreditem, cara. A gente tava falando aqui, porque o Neymar estava atrapalhando. Mas parece que o Neymar não estava atrapalhando, não, viu, pessoal? O time do Santos que é muito fraco mesmo. Fraco não, o time teoricamente tem os jogadores bons, mas na prática não é isso que a gente vê dentro de campo. Infelizmente. Pessoal, parar por aqui, para não se chatear mais. Mas 2 dias de folga, o time no 16º, ele não dava, só dava folga no outro dia. Que depois do jogo não tinha que ter nem folga, aliás, tinha que ter só regenerativo, leve, para quem jogou. É por isso que o Santos tá assim, Marcelo Teixeira. Porque você gosta de mamata. Vocês não estão nem aí pro Santos. Vocês estão acabando com o Santos. Parabéns, Marcelo Teixeira. Parabéns pelo seu trabalho vergonhoso, viu? Parabéns.